Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Professor Dirceu, para mais uma semana de aula, né? A semana do dia 25 está chegando, então a gente vai continuar a ver aquele conteúdo a respeito da configuração eletrônica, da configuração dos elétrons lá no átomo, tá? Então vocês já fizeram algumas atividades na semana passada, né? E o professor falou que essa semana a gente faria então a distribuição eletrônica nas camadas, nos níveis de energia, nas camadas eletrônicas da eletrosfera do átomo, tá? Eu peço para que vocês não se preocupem tanto, eu sei que esse conteúdo é um pouco chatinho, né? Mas é uma introdução para o que vocês vão ter no ano que vem, lá no ensino médio. Vocês vai começar a se aprofundar no conteúdo de química para vocês vão ter um professor de química, vocês vão ter a disciplina de química, então vocês vão ver novamente os conteúdos, mas bem mais aprofundado, tá? Então é importante que vocês tenham esse contato inicial, peguem os conceitos básicos principais, mais importantes, né? Para vocês não terem dificuldades e seguirem na aprendizagem de vocês, tá? Então vamos lá. Eu acredito que vocês já, né, todos devem ter feito já as atividades da semana passada. Como o professor falou para vocês, eu quero que vocês façam, né, no caderno, deixem tudo lá, os conteúdos que o professor pedir para copiar, as atividades. Quando as aulas presenciais retornarem, então o professor vai fazer a correção, vai explicar novamente para vocês, não se preocupem, tá? O professor vai fazer a explicação, a gente faz a correção, e no momento da correção a gente vai tirando dúvidas, tá? Que tenham ficado para trás, não se preocupem, tá? O professor mais uma vez vai falar, não vou tirar nota, eu vou dar uma nota do caderno, né, das atividades que vocês vêm fazendo, mas o professor não vai tirar nota por vocês resolverem algum exercício errado, que não esteja certo. O professor vai tirar nota de vocês se vocês não fazerem as atividades, tá? O mínimo que vocês devem fazer agora é fazerem as leituras, assistir os vídeos, né, e copiarem no caderno de vocês e tentarem fazer os exercícios, tá? O professor não vai tirar nota de vocês por vocês fazerem alguma coisa errada, tá? Então, o que o professor quer é que vocês tentem participar ao máximo, né? Tentem fazer as atividades, beleza? Então, vamos lá. Vocês têm, então, esses slides que o professor está passando aqui. O professor vai passar lá como conteúdo para vocês essa semana, tá? Vocês vão fazer a cópia desses slides, né? Vocês vão copiar. Procurem fazer as imagens que tiver aqui, né, da melhor forma possível, né? Façam as imagens, que elas ajudam a vocês compreenderem melhor o conteúdo, beleza? Então a gente tem visto que o átomo, né, ele tem duas regiões principais, que são o núcleo e a eletrosfera. O núcleo denso, lá que tem os prótons e os nêutrons, a maior parte da massa se encontra ali no núcleo, e em volta desse núcleo nós temos a eletrosfera, que é composta pelos elétrons, que tem uma massa bem reduzida, quase desprezível, tá? E lembra que o núcleo tem carga elétrica positiva, e a eletrosfera, os elétrons, carga elétrica negativa, tá? Isso eu acredito que já esteja bem claro, né, para vocês. O que a gente vai fazer hoje? Deixa o professor só abrir aqui um slide diferente, só para relembrar a questão dos modelos atômicos. Só um pouco. Aqui, pessoal, voltando então. O professor só quer relembrar para vocês aqui que a gente viu no começo do ano, então, os modelos atômicos, né? A evolução que os modelos atômicos tiveram no decorrer da história, né? Conforme a pesquisa, a ciência foi evoluindo, então, e a ciência é sempre assim, né? A gente já comentou sobre isso, ela está sempre em evolução. Então, as pesquisas são feitas, novas descobertas acontecem, né? Cientistas provam, né, com teorias, com experimentos, eles conseguem provar essas teorias e vão sendo adicionadas ao conhecimento, tá? Muitas coisas que até ontem, por exemplo, eram válidas, pode ser que hoje ou amanhã não sejam mais,
porque a ciência é assim, ela está sempre evoluindo, tá? E a mesma coisa aconteceu em relação ao estudo do átomo, né? Então lembra que a gente viu lá os modelos do Dalton, né, que tinha as características dele lá. Lembra que nós tínhamos o Dalton representado por aquela esfera, uma esfera maciça, né? Tá? É uma esfera maciça, que ele acreditava que o átomo, então, é indivisível, indestrutível, tá? Depois o Thomson, ele propôs, então, que o átomo continha, então, uma parte positiva, né? E tinha cravejado nessa esfera positiva, então, elétrons, né? Elétrons, tá? Com carga negativa. A gente chamava esse modelo de pudim de passas. O modelo de Dalton, bola de bilhar, tá? Depois Rutherford, né? Propôs então elétrons, os prótons, né? E os nêutrons num núcleo, tá? Um núcleo e uma eletrosfera com os elétrons negativos, né? Com carga negativa, chamado modelo planetário. E o Bohr, ele aperfeiçoou esse modelo do Rutherford aqui, com estudos e tal. Então ele propôs uma diferença aqui, que são essas camadas, que a gente chama também de níveis de energia, que seriam como se fossem uma espécie de endereço dos elétrons, aonde que os elétrons estão localizados nessa eletrosfera. Não seria de qualquer forma, em qualquer lugar, mas num lugar mais provável. Então, essa é que é a ideia aqui do Bohr, quando ele aperfeiçoa esse modelo do Rutherford aqui. Ele propõe, então, que os elétrons eles têm uma espécie de endereço, né? Vamos dizer assim, entre parênteses, uma espécie de endereço que a gente que vai estudar, então, nessa aula de hoje, que são exatamente os níveis de energia, né, ou camadas, né, camadas eletrônicas, tá? Quando em níveis, eles são representados de 1 a 7, ou as camadas eles são representadas aqui por letras, né, que vai de K até o Q, tá? Esse modelo aqui do Bohr, modelo nuclear. Então, na aula de hoje, a gente vai se basear, então, por esse modelo aqui do Bohr, né, para a gente entender melhor como que funciona a distribuição desses elétrons, tá? A gente sabe lá, lembra que a gente estudou na outra aula, que cada átomo, cada elemento químico, ele tem uma quantidade diferente de prótons, né? Então cada átomo vai ter de um elemento químico vai ter uma quantidade de prótons, e essa quantidade de prótons é o número atômico dele, lembram disso, né? E o átomo neutro, então quando ele está com a mesma quantidade de elétrons e de prótons, tá? Então o número de elétrons desse átomo vai ser sempre igual ao número de prótons ou igual ao seu número atômico, tá? Então, se por exemplo, um elemento químico lá que tem 50 prótons, por exemplo, ele vai ter 50 elétrons. Como que estão distribuídos esses 50 elétrons nessas camadas aqui? Como que estão distribuídos, tá? E é isso que a gente vai ver, tá? Se o átomo tem 100 elétrons, como que eles estão distribuídos? Quantos que vai na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, na sétima camada, tá? Tem regrinhas ali que a gente vai ver, beleza? Então vamos lá para a nossa aula de hoje, tá? Vamos lá, então. Aqui voltando então, pessoal. Então aqui nós temos então a distribuição eletrônica. O que é a distribuição eletrônica? Ó? É a distribuição dos elétrons de forma que o átomo fique em seu estado fundamental ou estado estacionário. Então assim, esses elétrons no átomo, eles vão ter que estar dispostos ali na eletrosfera do átomo de uma maneira que fique mais estabilizado, tá? Para que esse átomo ele não tenha a tendência de perder ou de ganhar elétrons. Então ele vai estar de uma forma mais estável, beleza? Aí o que é esse estado fundamental? Então tem aqui um quadrinho que vocês podem copiar depois, né? O estado fundamental de um átomo é aquele onde todos os seus elétrons estão dispostos aos níveis mais baixos de energia. Então aqui, ó, deixa eu explicar para vocês aqui. Vou dar uma ampliadinha aqui só para ficar mais fácil. Aqui nós temos a representação então do modelo de Bohr, tá? Então nós temos aqui um núcleo e aqui nós temos a eletrosfera, tá? Então cada linha dessas aqui é uma camada eletrônica ou um nível de energia, tá? Como eu falei para vocês aqui, ó. Em nível N, né, no caso, representado de 1 a 7, ou em camada em letras de K até Q, beleza?
Então cada camada dessas aqui, tá? Ela comporta um número máximo de elétrons, que está aqui, ó, tá? Eu estou dizendo número máximo, tá? Não quer dizer que aqui na camada K, por exemplo, tenha que ter os dois. Por exemplo, o hidrogênio ele tem apenas um elétron, então ele não vai poder ter dois, porque só tem um. Cada camada, cada círculo desse aqui, né, cada camada dessas, então, é um nível de energia, tá? Então, os elétrons eles são distribuídos primeiro nas camadas inferiores, as mais próximas aqui ao núcleo, né, e vai completando. Então, conforme a quantidade de elétrons que tem aquele átomo, esses elétrons são distribuídos primeiro nas primeiras camadas. Vamos para o segundo slide. Aí. Então, pessoal, aqui, ó, nós vimos aqui, então, os níveis, né, nós temos aqui os níveis ou camadas, tá? Aqui, né, os níveis ou camadas, beleza? E nós temos também, e nós vimos aqui também, só um pouquinho voltando aqui, o número máximo de elétrons de cada camada. Vocês viram aqui, ó, K vai 2, depois 8, 18, 32, 32, 8, 2, tá? Tem essas são as possibilidades, beleza? Agora aqui, nós temos além das camadas, nós temos os subníveis de energia, tá? Nós temos os subníveis. Cada camada, né? Para cada camada, cada nível, aqui ó, cada camadinha dessas aqui, nós temos uma distribuição que é feita assim, ó. Temos esses subníveis aqui, ó, que são representados pelas letras S, P, D e F, tá? Então nós temos mais essa regrinha aqui que depois, mais para frente, a gente vai ver, não se preocupe, tá? Vocês vão entender. Então o que é isso aqui? Por exemplo, nós temos aqui as camadas, né? Nós temos uma quantidade de elétrons. Mas nós temos que cada camada dessas tem os subníveis, tá? Então, ó, no subnível S comporta um máximo de 2 elétrons, no P 6 elétrons, no D 10 elétrons e no F 14 elétrons, tá? Então nós temos aqui então os subníveis, tá? Lembrem disso aqui. Agora, para a gente entender como que funciona a distribuição eletrônica, a gente vai ver um diagrama chamado diagrama de Linus-Pauling, tá? Que a gente utiliza para fazer essa distribuição, beleza? Então vamos lá. Esse diagrama de Linus-Pauling, ele tem então aqui, vocês estão vendo aqui as letras que são as camadas, tá? Nós temos as camadas aqui eletrônicas, né, os níveis. Poderia ter os números dos níveis aqui do ladinho, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas aqui a gente já entende que são as camadas. E nós estamos vendo aqui, nós temos os subníveis. Ó, aqui é S, estão vendo o Szinho aqui do ladinho. Nós temos o subnível P, o subnível D e o subnível F. E eles estão dessa forma aqui. Então vamos lá, deixa eu dar uma ampliadinha aqui e vamos focar como que funciona aqui. Esse diagrama, então, por exemplo, aqui, ó, nós temos esse 2zinho aqui, está dizendo que o número máximo de elétrons que cabe aqui é 2, nesse subnível. Nesse subnível, o número máximo são 6 elétrons, aqui são 10 e aqui são 14, tá? Beleza? Então, por exemplo, quando eu vou fazer a distribuição lá dos elétrons no átomo, eu lembro que temos as camadas lá, deixa eu voltar aqui, nós temos as camadas aqui, nós temos as camadas K, L, M, N, O, P, Q, né, ou a numeração que vai de 1 a 7, nós temos as camadas. Então, a gente tem que começar distribuindo das camadas mais próximas ao núcleo, tá? Deixa eu só voltar aqui para mostrar para vocês. Temos que distribuir primeiro os elétrons na primeira camada, na K, depois na L, depois na M, tem que começar daqui de dentro. E aqui, com esse diagrama, então, a gente vai começar fazendo a distribuição. Por exemplo, eu começo então, independente de qual seja o átomo, a quantidade de elétrons. Eu vou primeiro começar então distribuindo, seguindo essas flechas aqui, ó.
Então, quando essa flecha, a primeira flecha, ele vai passar aqui no nível 1s2, tá? Então, por exemplo, se eu tenho lá, vamos supor que eu tenha um átomo que tenha 10 elétrons. 10 elétrons, por exemplo. Então, no nível S, eu só posso colocar aqui nesse primeiro 2 elétrons, tá? É esse número máximo que comporta, beleza? Coloquei 2 elétrons aqui, então eu tenho 8 elétrons ainda para distribuir, tá? Eu sigo a flecha, não tenho mais nada aqui. Agora vejam esse tracejado aqui, eu volto e começo nessa flecha aqui, na segunda flecha. Agora eu venho para cá, opa, cheguei aqui no 2s. Então no 2s eu consigo colocar mais 2 elétrons. Lembra que o subnível S só comporta 2. Então eu coloco 2 aqui, mais 2 elétrons. Então eu coloquei 2 aqui, mais 2 aqui. Eu já coloquei 4 elétrons. Eu ainda tenho 6 elétrons para completar os 10, beleza? Então continua a flecha, vem aqui, não tem mais nenhum. Volto para a linha tracejada aqui. Cheguei nessa flecha aqui. Agora eu venho e cheguei aqui, ó. Cheguei no nível 2p6. É aqui que eu tenho que colocar os outros elétrons. Lembra que eu tinha um átomo que tem 10 elétrons. Então eu coloquei 2 aqui, mais 2 aqui são 4. Ainda faltam 6. E justamente aqui cabem 6, ó. Cabem 6, eu coloco os 6 elétrons aqui. Então a distribuição acabou aqui, tá? Ela ficou, a distribuição eletrônica desse átomo que tem 10 elétrons vai ficar 1s2, daí eu sigo a ordem aqui. 2s2, 2p6, tá? Mais pra frente vocês vão entender melhor, tá bom? Não se preocupem, tá? Aqui embaixo eu tenho essa sequência aqui, que tem aqui, ó, em negrito, que vocês estão vendo, é a mesma sequência que está aqui, ó, só que seguindo a flechinha. Vejam bem, ó, 1s2, 1s2. Depois a próxima aqui, a flechinha vem 2s2, você vem para cá 2p6, acompanhe lá embaixo. 3s2, depois volta lá em cima, vem aqui 3p6, depois vem o 4s2, vem aqui a flechinha, volta lá em cima, 3d10, 4p6, 5s2, vem aqui, não tem mais, volta lá na outra, 4d10, 5p6, 6s2, volta e vai. Aqui embaixo, então, tem a sequência do diagrama ali que fica. Só para voltando aqui, então, vamos entender a legendinha aqui, ó. Então, o que significa aqui, ó? 1 na frente, então, é o nível que a gente está, no caso, nível camada, tá? Esse 1 na frente aqui está representando, esse número que tem na frente representa aqui o nível que está. Aqui, o S é o subnível, no caso, então, subnível S, subnível P, subnível D, então esse símbolo que está no meio significa o subnível. E aqui, né, é tipo um expoente, né, pessoal, na parte de cima aqui, né, o expoentezinho é a quantidade de elétrons naquele subnível, beleza? Vamos andar então, vamos lá para frente aqui. Esse diagrama que está aqui é um que o professor fez, deu uma adaptadazinha diferente aqui. Eu coloquei então aqui, ó, nos subníveis aqui em cima a quantidade máxima de elétrons que cada um comporta. E aqui nos níveis aqui, ou nas camadas, no caso, eu também coloquei o número máximo de elétrons que são comportados, tá? Número máximo aqui. Beleza? Aqui o professor viu que tem um errinho aqui no primeiro slide. O professor vai lá e vai corrigir, tá? Que é aqui, ó. Aqui, ó. Nesse aqui. Aqui vocês corrijam aqui, ó, onde que é 2, vocês coloquem em 8, tá? Aqui o professor não consegue mudar agora porque está em imagem, tá? Beleza? Mas coloquem 8 aqui, que deve ficar igual aqui, ó. Na verdade são 8 aqui, na camada aqui é 8, beleza? Então tá, o professor fez essa aqui, só adicionou aqui as quantidades, mas é um diagrama que o professor adaptou, beleza? Então vamos lá. Aqui temos uma distribuição que o professor fez, um exemplo do cálcio, né? Olhem na tabela de vocês lá, na tabela periódica, vamos aqui, ó, você vai abrir, ó. Deixa eu abrir aqui, ó. Cadê o cálcio? Tá aqui, ó. O cálcio, o que é isso aqui? Número atômico. Número atômico significa o quê? Tem 20 prótons. Se ele tem 20 prótons, ele tem 20 elétrons. Então tá, achei o número, quantidade de elétrons
do cálcio. Então tá aqui, então eu tenho aqui, ó, o número atômico 20, ou seja, 20 elétrons. Então o professor vai colocar no exercício lá para vocês assim: faça a distribuição eletrônica do elemento cálcio, por exemplo. Tá aqui como que a gente faz o exercício, como que é feito o exercício, como que é cobrado a distribuição eletrônica, tá? Então o professor pediu lá, por exemplo, faça a distribuição eletrônica dos elementos abaixo. Cálcio. Daí você vai lá na tabela e acha lá que o cálcio tem número atômico 20, então se tem 20, ele vai ter 20 elétrons, tá aqui. Então eu coloquei 20 elétrons. Então eu tenho 20 elétrons agora para distribuir. Então vamos ver como que fica a distribuição desses 20 elétrons, tá? Então vamos lá. Olha aqui, ó. Eu começo então pela flechinha, né? Pela flechinha. A minha flechinha passou aqui no subnível 1S, né? 1S. Lembra que no subnível, no S, cabem 2 elétrons, né? 2 elétrons aqui, tá? Vamos lá, deixa o professor pegar aqui eu vou inserir aqui uma caixinha de texto aqui, só um pouquinho. Deixa eu fazer aqui. Vamos lá, vou colocar um 2 aqui. Deixa eu ver aqui. Aguenta aí, pessoal. Aguenta aí, pessoal. Aguenta aí. Aguenta aí. É que o professor quer fazer aqui aqui. Ah, deu certo. Beleza. Deixa eu só colocar em negrito isso aqui. Fica mais fortinho para vocês poderem ver aí. Tá, 2. Então aqui, beleza. O que o professor vai fazer? O professor vai fazer a distribuição, como se eu estivesse resolvendo o exercício para vocês. Então eu tenho 20 elétrons para distribuir. Então eu vou colocar 2 aqui na camada 1S. Lembra que aqui o subnível, nessa linha, sempre vai poder caber 2 elétrons no máximo. Então no subnível S sempre vai ser 2, tá? No subnível P pode ir 6, no subnível D 10, né? No subnível F 14 é o máximo. Então eu tenho 20, coloquei 2, faltam 18. Então a flecha desceu aqui, passou aqui, terminou. Volto na segunda flecha, tá passando no 2S2. Eu sei que aqui vai 2, então deixa eu copiar aqui. Vamos lá, tá ruim aqui, o professor tá sem mouse. Espera aí. Vou copiar então aqui, Ctrl C, Ctrl V. Ai, não deu certo aqui. Deixa eu dar uma voltar aqui. Ctrl C, Ctrl V. Agora deu. Então eu coloquei 2 aqui, tá? Agora eu vim aqui com a flechinha, não tem mais. Eu vou nessa flecha aqui. Agora aqui cabem 6, né, pessoal? Então eu vou dar um Ctrl V e vou colocar aqui no P, né, que é a próxima sequência. Aqui cabe 6. Então eu vou alterar aqui para 6, né? 6. Então vejam bem, coloquei 2 mais 2, ó, segue a flecha. 2 mais 2 mais 6 são 10. Ainda faltam 10 elétrons ainda. Aqui eu consigo colocar 2, né? Lembra? Ainda eu posso colocar 2 aqui. Então, Ctrl V, vou colocar 2 aqui. Então, aqui vai 2, tá? 2. Então, agora eu coloquei 2, 4, 4 mais 6, 10, 12, tá? Terminou aqui. Agora eu vou lá pra cima aqui, ó. Vou lá. Então, aqui, ó, eu cheguei, próximo que eu tenho que colocar é aqui no 3P, 12. Ainda faltam, para completar os 20, eu tenho 8 elétrons ainda. Aqui eu posso colocar os 8? Não, eu posso colocar 6, que é o máximo nesse nível aqui. Então aqui eu vou colocar 6, vou copiar esses 6 aqui, então. Copiar aqui. Ctrl C, Ctrl V. Coloquei aqui, então. Tá aqui 6. Beleza. Então olha aqui. 2, seguindo sempre a flechinha, tá? 2, 4, agora volta aqui. 4 mais 6, 10. Aqui a flechinha continua 10 mais 2, 12. Acabou. Volto aqui.
12 mais 6, 18. Faltam quantos ainda para os 20? Faltam 2. E olha aqui, ó, justamente aqui vai 2. Então eu vou colocar os 2 aqui que faltam, tá? Então eu coloquei aqui. Só que agora eu coloquei 6. Deixa eu mudar para 2 aqui. 2 aqui. 2. Beleza. Então vejam aqui. Vamos agora entender. Tá? Vamos entender aqui como que ficou. Voltando aqui. Olha aqui, ó. Eu tenho, então, 2, 4, 10, 12, 16, 12, 18, 20. Fechou os 20 elétrons. Então, a minha distribuição eletrônica acabou aqui. O que que eu faço agora? Eu vou escrever ela, né? Aqui eu tenho aquela mesma sequência lá, que é essa sequência que está aqui, que vai começando e vai até o final, tá? A mesma sequência. Então, eu vou escrever ela. Veja bem como que ficou a minha distribuição, ó. Um S2, tá aqui, ó, um S2, primeiro nível aqui, ó. Olha, daí a flecha acabou, volta na segunda, ó. Um S2, a próxima é 2S2, tá aqui, ó. Próxima agora, terminou a flecha, vai lá pra cima, ó. Agora é 2P6, tá aqui, ó. 2P6, continuando, ó, 3S2, tá aqui, ó, 3S2, estão entendendo? Terminou a flecha, vou lá para a próxima. A próxima flecha é o 3P6. Está aqui, ó, 3P6. E para finalizar, o que foi o último aqui, ó, 4S2, que está aqui. Então veja bem, como que a gente chama? Esse último aqui, pessoal, que é a camada, o nível aqui, o último nível, esse 4 aqui, lembra que representa a camada ou o nível, ó. 1, 2, 3, 4, ó, chegou na quarta camada. Ó. Então aqui, na quarta camada, né, o 4S2, significa que na quarta camada nós temos 2 elétrons aqui. Ó. Essa é a última camada. A gente chama essa camada aqui de camada de valência. Tá? E como que fica então a distribuição eletrônica em camadas, pessoal? Tá aqui, ó, vocês fariam. O professor vai pedir, faça a distribuição eletrônica por subníveis, que é essa aqui. Tá? E só por camadas, no caso, representando por camadas, está aqui, ó. No K, temos 2, ó. No K nós temos 2, está aqui os 2 elétrons. Na camada K nós temos 2. Na camada L, nós temos 8, ó. Aí a gente soma, tem 2 aqui e mais 6 aqui. Eu tenho na camada L, eu tenho 8, tá? Eu tenho 8, ó. E completou os 8, que é o máximo, ó. Tá certo? Na camada M, que é a próxima, eu tenho 8 também, ó. Ó, na camada M eu tenho 8. Ó, tá aqui, ó, 2 mais 6. Poderia ir mais aqui, mas nesse caso, a próxima camada, como a flecha é na diagonal, pessoal, eu não posso preencher essa aqui primeiro, ó. Eu tenho que preencher aqui, ó, porque tem que seguir a diagonal. Vocês têm que entender isso, tá? Vocês não vão preencher dessa forma aqui, ó. Vocês sempre seguem a flecha. Primeiro eu preenchi aqui, depois aqui. Eu não poderia ter posto aqui, tá, pessoal? Eu coloquei aqui, segui a flecha e coloquei aqui o último, tá? Se tivesse mais elétrons, daí sim eu voltava aqui, beleza? Não esqueçam disso. Então, na camada M, tem aqui, ó, na M, 2 mais 6, 8. E na camada N, só tenho 2, tá aqui. Então, a distribuição por camadas ficou dessa forma aqui, ó. Na primeira camada lá tem 2, na segunda tem 8, na terceira tem 8 e na quarta tem 2. E agora eu vou mostrar para vocês aqui na tabela periódica, como que é a distribuição do cálcio. Lembra que eu falei para vocês que nas tabelas de vocês provavelmente vai ter, olha aqui, ó, olha aqui o que é essa distribuição aqui que eu quero que vocês entendam. Olha, veja bem aqui, ó. Vocês estão vendo aqui? Essas são, na tabela de vocês, provavelmente deve ter, tá? Ó, no primeiro nível, na camada K, tem 2 elétrons, na L tem 8, na M tem 8 e na L tem 2 elétrons, tá? É isso que está representando aqui na tabela, tá? É isso aqui que vocês viam aquele número, então é isso que representa, tá? Dessa forma aqui, beleza? Vamos ver aqui para frente o que nós temos mais, tá? Aqui tem outra distribuição também, ó, do sódio. O sódio lá vocês vão ver na tabela. Agora o professor vai dar uma aceleradinha para não ficar muito grande o vídeo. Olha aqui, ó, nós temos lá que ele tem o número atômico 11, então 11 elétrons. Mesma coisa, pessoal. Olha aqui, ó, na camada, primeira camada aqui, ó, a gente começa então por aqui, ó. Um S aqui cabe 2.
né? Só vai 2 aqui, tá? Depois vem aqui no próximo é o 2s2, tá? Então, olha, aqui eu já vou mostrar para vocês. Na primeira, que é aqui, cabe só 2 elétrons. A flechinha vem para o 2s2, ó, mais 2 aqui. Depois a flecha vai passar no 2p, e no p cabe 6, está aqui os 6. E depois do 2p ele vai para o 3s, que está aqui, ó. Daí, ó, veja bem, eu tenho 11 elétrons, eu ponho 2 mais 2 e mais 6, já coloquei 10, faltou só 1. Então aqui depois do 2p6 aqui, ele vem aqui, ó, no 3s, no 3s cabe 2, mas eu não tenho os 2, então eu vou colocar só o que falta, que é o 1 que está aqui, ó. Então a camada de valência vai ser essa aqui, ó. A camada de valência vai ser o 3s1, que contém apenas um elétron, tá? E a distribuição, então aqui é a distribuição por subníveis, né, pessoal? E aqui eu tenho a distribuição por camadas. Então na camada K eu tenho aqui então 2, na L eu completei os 8, né, pessoal? Que foi 2 aqui mais 6 aqui. E na M, que foi só aquele 1 elétronzinho aqui, tá? Mesmo semelhante a esse exemplo anterior aqui, só muda a quantidade de elétrons. A forma de fazer sempre vai ser a mesma, tá? Se vocês tiverem dúvida para fazer a distribuição, vocês voltam aqui onde o professor explicou essa distribuição aqui e assistam várias vezes que vocês vão entender, tá? Vamos ver aqui o que mais que tem. Aqui, pessoal, então a mesma coisa, a distribuição com mesmo sentido, tal, mas vejam bem que aqui, ó, nos anteriores que o professor viu aqui, ó, a camada de valência foi no último, ó, aqui foi no último e aqui foi no último, porque o 3 é maior que 2 e aqui, ó, 4 é maior que 3. E aqui nesse exemplo aqui, do titânio, que tem 22 elétrons, tá? Fiz a distribuição normal ali e tal, mas aqui, ó, vejam bem, a ordem é essa ordem aqui, que é a ordem que está das flechinhas. A ordem das flechinhas é essa aqui, tá? Mas vejam bem que a camada de valência, que é a camada mais externa, no caso o número maior, tá aqui, ó, o número 4. Então ela não é a última, tá, pessoal? Cuidem isso. Então a camada de valência é o 4s2 aqui, beleza? A distribuição mesma coisa, tá? Por camadas, beleza? E aqui tem mais, aqui o professor fez, então, aqui o exemplo do cálcio, é mesmo que o professor fez a distribuição ali, só para vocês verem como que ficou, tá? Então é isso aí, gente. O professor vai deixar um exercício apenas com 5 elementos diferentes ali para vocês fazerem a distribuição, que é essa forma aqui, ó, que vocês vão usar. Vocês podem usar tanto essa tabelinha aqui, vocês podem usar, ou essa aqui, a que vocês acharem melhor. E a distribuição é isso aqui que a gente fez aqui, ó, fazer a distribuição e representar dessa forma aqui, né, como que ficou aqui a quantidade de elétrons por subnível e depois por camadas aqui, tá? Qualquer dúvida vocês podem pedir para o professor no fórum daí lá do sistema, que o professor tenta ajudar vocês na medida do possível, tá? Beleza? Espero que todo mundo consiga fazer aí. Até a próxima aula, gente.